Esse aqui é um terço budista, também conhecido como Juzo, mala em sânscrito, Juzo em japonês. Então ele é assim, ele tem 4 tranças, 2 de cada lado. Tem as contas, né, as miçangas aqui. Esses pomponzinhos aqui também. Alguns modelos não tem o pompom, mas tem aqui um fio desfiado. Primeiramente eu vou ensinar como colocar ele na sua mão. Você coloca ele assim, tá? Com as contas maiores, essas grandonas de onde saem as tranças, no dedo médio de cada uma das mãos. Beleza? Então ele é um instrumento muito importante para as práticas. Você pode recitar nomes de Budas e Bodhisattvas e assim interiorizar virtudes e ensinamentos budistas para dentro da sua mente, com a ideia de transformar a mente do praticante. Assim, o movimento das recitações impede que a sua mente se disperse, entende? Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida. O rosário budista, o Nenju ou Juzo, ele não serve apenas para contar as recitações. Ele também tem uma função simbólica. Olha que belezinha, ó. Esse aqui eu mesmo fiz, fabricação própria. Na verdade foi minha ex-esposa que fez, eu e ela, né? Eu passei as instruções e a parte de de manual de fazer, de artesanato, foi ela que fez. Mas enfim, vamos explicar certinho aqui o simbolismo do rosário, do Nenju ou Juzo. Vocês estão vendo que entre as contas tem uma corda, né? No meu caso a corda aqui é de nylon. Essa cordinha significa o poder do Dharma que nos transpassa e penetra a nossa mente e nos transforma de uma pessoa egoísta e cheia de vícios para uma pessoa iluminada, sábia e compassiva. Nas extremidades aqui do rosário, são 2 extremidades. Tá? Tem essa aqui, que tem 2 tranças, e na outra também tem 2 tranças. Nós encontramos essas 10 contas aqui nas tranças, tá vendo? Essas contas que representam as 10 paramitas. As paramitas representam as 10 perfeições que nós devemos praticar para catalisar a iluminação. As 10 paramitas são a generosidade, a moralidade ou ética, a paciência, a energia, diligência ou perseverança, a meditação ou concentração, a sabedoria, os meios habilidosos, a resolução, a determinação, né, que você tem que ter firme nos votos, as habilidades ou forças que nós desenvolvemos no caminho, que são aplicadas para o bem, e a 10ª paramita é o conhecimento. Logo abaixo dos 10 paramitas nós temos essas 2 gotas aqui, ó. Vocês estão vendo? Essas gotas se chamam Tsu e Yu, representam a iluminação e o Nirvana. Elas não precisam ser exatamente assim. Nesse rosário aqui, são representadas por essas contas, por esses beads aqui estilizados, mas pode ser diferente, mas o símbolo é o mesmo. Então o que representam essas 2 gotas? Uma delas é a iluminação, lembrando que a iluminação é o conhecimento da realidade como ela é, sem ilusões, crendices ou superstições, a realidade de causa e efeito. E o Nirvana é a extinção dos sofrimentos, né, quando você deixa de ser dominado pela ganância, raiva ou ignorância. Como eu disse, o rosário ele tem 108 dessas contas aqui. Tá? Essa aqui não, eu já vou explicar o significado. Tá? Tô falando dessas marronzinhas aqui, são 108 ao longo do rosário. Esses beads representam as 108 paixões ou obstáculos da mente. Ou seja, são as diferentes formas de ignorância, apego e aversão que nos mantêm presos ao samsara. Então, todas as vezes que nós usamos o juzo,
para meditação, para recitação de mantras e textos, e nós vamos passando, né, assim como no catolicismo parecido, né, a cada oração, a cada mantra, nós vamos passando de bid para bid. Isso significa que nós estamos vencendo essas 108 paixões, nos tornando cada vez mais iluminados. Como vocês já perceberam, além dessas contas menores, nós temos essas contas grandonas aqui. São duas, tá? É essa aqui e essa outra aqui. Essa conta maior, que é acompanhada desse bid aqui, chamado Jômio, é chamada de Oyadama, que significa literalmente a conta mãe. Ela representa o Buda Amida, beleza? Em algumas tradições, em outras tradições representa o Buda Dainichi Nyorai. Dainichi Nyorai é o Buda que representa a própria natureza de Buda, presente em todos os seres. Essa outra conta grande aqui é chamada de Odome, beleza? E costuma ser associada ao Bodhisattva Kannon ou Avalokiteshvara. Kannon simboliza a compaixão. Já o Buda Amitabha, do outro lado, representa a nossa própria natureza de Buda. A iluminação, a mente livre de ignorâncias, a terra pura. Essa associação aparece em interpretações ligadas ao Sutra do Lótus, né? Onde Avalokiteshvara, Kannon, recebe um colar de pérolas como oferenda. Então esse colar é uma relação, né, está relacionado ao terço, ao Nenju. Então nesse simbolismo, Kannon aparece como uma figura compassiva, como uma figura intercessora, digamos assim, intermediadora. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para receber mais conteúdos budistas como esse na sua timeline. Então, resumindo, essas duas contas maiores, uma delas significa Kannon, e a outra, que é acompanhada pelo Jômio aqui, o Buda Amitabha. Como vocês são perspicazes, provavelmente vocês já perceberam que há entre as contas principais uma separaçãozinha por essas contas aqui, ó, translúcidas, transparentes. Essas separações aqui não têm um significado formal. Elas estão aqui simplesmente porque alguns mantras ou recitações você precisa apenas recitar 7 vezes. Então aqui, ó, eu tenho 7. Aqui na segunda divisão tem 14. Então tem alguns mantras ou recitações que você vai recitar 14 vezes. Dessa conta até o final, mais 33 bids. Então são para práticas específicas em que você precisa de uma quantidade menor de recitações. Agora nós vamos ver como o rosário é utilizado na prática, tá? Então uma coisa interessante de se falar é que quando você começa a recitar, você parte da conta maior, a Oyadama aqui, até o Odome. Então você parte do Buda Amitabha até Kannon. Então você vai começar recitando, por exemplo, o Nembutsu, né? Vou recitar 108 vezes. Então vamos lá. Namamida Butsu, 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 Namamida Butsu. Recitei as primeiras 54 vezes. Daí, ao invés de eu continuar para cá, eu volto, inverto e faço o outro lado em 2 semicírculos. E começo de novo, Namamida Butsu, Namamida Butsu, até novamente chegar no Odome, em Kannon. Beleza? Então você não faz uma circunferência perfeita. Você vai partir daqui, fazendo as recitações até aqui,
Depois você volta aqui e vai de novo, né? As outras 54 contas que estão abaixo e parte de novo do Oyadama para o Odome. Então são 2 semicírculos. Você não faz completo, tá? Como curiosidade, a recitação Namamida Butsu é a invocação do nome do Buda Amida. Em japonês, Namu significa algo como tomo refúgio, por exemplo, eu confio. E Amida Butsu é o Buda Amida. Portanto, a expressão pode ser compreendida, né, como tomo refúgio no Buda Amida ou confio no Buda Amida. Então a ideia é você mentalizar a prática para renascer na terra pura. Tá? Mas lembrando que essa terra pura não deve ser entendida como um lugar distante, mas sim como a nossa própria mente quando se torna iluminada. Então nossa mente se torna uma terra pura, nossas ações vão transformando o mundo Sarra, o mundo em que vivemos, numa terra pura. Só para deixar claro, você pode recitar outros mantras também, beleza? Tipo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani... E como eu disse também, nem todos os terços são feitos com esses materiais, tá? Podem ser feitos além de madeira de semente, sândalo, pedra, cristal, entre outros materiais. Então o material em si não é importante. O que importa é o simbolismo da prática e o uso constante para aperfeiçoamento de si mesmo. Você pode utilizar também o rosário budista durante todo o seu dia, amarrando ele no seu punho esquerdo. Tá? Quando usado no punho, ele funciona como um lembrete espiritual. Toda vez que você toca nele ou que você vê ele no seu pulso, você relembra dos ensinamentos budistas, do Dharma, e compara, né, suas atitudes no dia a dia com o que idealmente você deveria praticar ou agir. Então as pessoas deixam no pulso como um lembrete. É bem interessante isso. Se você quer praticar o budismo e não sabe por onde começar, eu lancei um livro chamado Como Praticar o Budismo Sozinho. A ideia desse livro é te trazer fundamentos para que você caminhe com suas próprias pernas e não dependa tanto de instituições, mestres e gurus. Então, para quem mora afastado de templos e instituições, esse livro pode ser bem útil para te ajudar a te dar aquele empurrão inicial para começar a ser budista. Ou também o livro é muito útil para aqueles que não se adequaram a nenhuma instituição, não conseguiram se encaixar nas instituições presentes, como foi o meu caso, por exemplo. Eu não consegui me encaixar em nenhuma instituição praticamente, e eu resolvi praticar sozinho, e como fruto dessa minha experiência já de mais de uma década praticando sozinho, eu criei uma forma, um manualzinho neste livro para te ensinar a praticar, fazer as práticas diárias e etc. E o livro também traz algumas reflexões filosóficas acerca do papel do budismo na modernidade, no nosso contexto ocidental e brasileiro. Então eu peguei o budismo, que é tudo cheio de aquelas construções baseadas em outras culturas e línguas, e transformei para algo bem mais simples, com a linguagem ocidental e brasileiro, para que não fique algo tão estranho assim para quem está começando. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e também tem o link do livro na minha bio. Comprando esse livro, você não só está ajudando a si mesmo a começar a caminhada budista, a caminhada de procurar ser a melhor versão de você mesmo e alcançar a iluminação, mas você também estará dando uma força para o meu trabalho e para esse canal aqui. Esse simbolismo todo eu peguei deste livro aqui chamado Mudra, de Ed Dale Saunders. É um livro que ensina o significado de toda a iconografia budista, as imagens, etc. É um livro que eu recomendo. E inclusive nos ensina a utilizar o Nenju. E aí, vocês já conheciam o simbolismo do rosário budista? Deixe suas impressões nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos budistas como esse na sua linha do tempo. Muito obrigado e nós nos vemos num próximo vídeo.